Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tata Steel rolando e a gente teve uma pérola aqui, galera. Uma menina de 16 anos de idade, a mestre internacional Eline Rebers, né? Já chama atenção, 16 anos já, mestre internacional. E ela vai encarar aqui o Irving Lamy, aquele jogador lá de 2627 de rating, jogador pesadíssimo. E a gente vai ver sacrifício de dama, coisas maravilhosas. Se preparem para assistir aqui a Joana Dark do xadrez. Depois da vinheta, vamos lá. Agora presta atenção, você que também quer melhorar no xadrez, está nesse rumo aí de ficar bom, entra aqui no link, dá uma olhadinha no link que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tem o link ali do combo com 10 cursos com o grande mestre André Diamante. 10 cursos pelo preço de um, para você ali ter acesso vitalício, videoaulas, pode assistir do computador, do celular, de onde você quiser, para você melhorar aí no jogo de xadrez e poder usar isso tanto em torneios quanto no xadrez online, tá bom? Dá uma olhada, o link tá aqui na descrição do vídeo. Eline Rebers tem as peças brancas e abre aqui com peão do rei E4. E aqui uma partida pensada, o adversário fortíssimo aqui, o grande mestre Irving Lamy, responde com E5. E aqui então a Eline segue com cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, abertura Ruy Lopes. E aqui a gente vai ter um embate teórico, né? A Ruy Lopes é uma das aberturas, uma das primeiras que a gente aprende e é as mais difíceis de fato entender profundamente, né? E aqui então quando uma mestre internacional, né, vai para abertura Ruy Lopes contra um grande mestre, pode esperar que até o lance 13, aí eles estão só reposicionando peça, né? Vamos ver como segue aqui. A 6, eles estão praticamente setando o tabuleiro na posição que eles querem jogar 13 lances à frente, né? Mais ou menos isso. Bispo A4, cavalo F6, roque, aqui bispo E7, tudo lance teórico, lance de livro, bispo volta, D6, protege o peão, prepara para perseguir o bispo, C3, prepara para manter o par de bispos, aqui roque foi jogado, H3 evita, bispo G4, tudo dentro da teoria. E aqui cavalo B8, uma variante bem jogada, é um pouco estranho, mas é bem jogado o lance teórico, muito forte na posição, liberando aqui o peão e podendo manobrar o cavalo de outras formas. D4, cavalo BD7, cavalo BD2, C5, estoura o centro, o cavalo manobra para F1, G3, F5, tudo padrãozinho aqui de teoria de Ruy Lopes, né? Tanto que até aqui ninguém gastou, lance 13 dos dois já foram feitos. A Eline Rebers ainda gastou um pouquinho mais de tempo no relógio, o Irving Lamy jogou tudo ao toque, né? Então até aqui os dois conhecem muito bem. E aqui a Eline Rebers já começa a pensar um pouco e segue com o lance bispo C2. Aqui dama C7, aqui também pensou por 5 minutos, Irving Lamy, então a gente pode dizer que aqui eles já começaram a pensar, né? Bispo E3 foi jogado, bispo B7 coloca uma pressão no centro e aqui D5 coloca granito na diagonal de casas claras. A partida seguiu com C4, ganhando um pouco de espaço na ala da dama. A Eline segue com uma ideia muito legal aqui, cavalo em H2. Agora A5 foi jogado, expandindo na ala da dama, e cavalo em F5, né? Então a Eline está preparando um ataque daqueles, né? Daqueles que ela já guardou um cavalo aqui fora dos peões, tirou da frente dos peões e vai preparar o avanço desses peões aqui na ala do rei, né? Muito legal. E aqui o Irving Lamy faz um lance que eu não... Já é difícil de achar um lance de negras aqui, né? Se você for olhar, já é um pouco difícil de encontrar uma continuação aqui, né? Mas o Irving Lamy faz um lance que eu não gosto muito. Os computadores não dão como muito errado, assim. O lance A4, né? Um lance que dificilmente a gente vê um grande mestre fazendo nesse tipo de posição, porque depois de A3 acabaram as ambições das negras aqui na ala da dama de uma vez por todas, né? Foi enterrado aqui o plano das negras na ala da dama com esse lance A4, pelo fato de nunca mais poder existir uma ruptura de peão aqui na ala da dama, não vai ter jogo na ala da dama. E o que sobra? Sobra o jogo na ala do rei das brancas, né? Então aqui um lance bastante arriscado do grande mestre Irving Lamy, provavelmente ele tá apostando no longo prazo, vai tentar se defender. O que ele tá decidindo vou me proteger na ala do rei, né? Vou ficar me protegendo na ala do rei e vou tentar um contra-jogo. É basicamente isso que o experiente grande mestre Irving Lamy tá querendo fazer aqui contra a mestra internacional Eline Rebers. Uma estratégia que contra jogadores de menor rating muito provavelmente funciona. Eu acredito que é isso que ele tá apostando aqui. Vamos ver.
A partida seguiu com o rei H8, agora ele vai ter que se defender, já se prepara aí pra ter que se defender, e a Eline manda bala, né? Solta aqui o ataque com o G4, cavalo C5, mantém aquela pressão aqui no centro, a Eline tranquilamente traz mais uma defesa, daminha F3, e aqui cavalo G8, né? Então aqui o Irving Lamy teve que jogar um rei H8, um cavalo G8, são os melhores lances, é aquela história, depois que ele jogou aquele A4 lá, ele já sabia que ele ia ter que se defender aqui na ala do rei, e é o que ele tá fazendo. A Eline segue com G5, sem perdão, G6 ataca o cavalo volta para G3 e bispo E7, né? Então o Irving vai fazendo os melhores lances de defesa. H4 prometendo o ataque, ele não pode parar, e aqui torre F8, vejam todo o preparo, né? Todo o esquema que o Irving tá tendo que fazer aqui, muito preciso nos seus lances, para poder segurar a tempestade que tá chegando. E aqui H5, a Eline não foge à luta, solta o braço, solta o H5. Bispo C8 foi jogado, agora um lance impressionante aqui da Eline Rebers, um lance impressionante. O próximo lance dela, o melhor lance da posição segundo os computadores, e é um lance difícil de encontrar. É um lance difícil de encontrar e é o lance aqui dama em H1, olha aí que legal, se você encontrou esse lance, parabéns, né? Esse lance aqui ele faz várias coisas, ele sai da frente do peão de F, ela tá dizendo o seguinte, cara, não vou nem tocar a buzina, eu vou avançar, né? Vai indo pra cima e também coloca um incômodo muito grande na coluna H, né? Fica inibindo lances como H6 e tudo mais, fala, ó, tô de olho aqui nessa coluna, né? Então muito bom o lance dama H1. A partida seguiu com dama D7, o Irving Lamy vai querer trocar peça, ele já posiciona aqui a dama junto com o bispo para trocar. E a Eline segue atacando agora com F4, soltou o ataque, dama em H3 chegou. E agora, a dama satisfeita por ter permitido o avanço do peão, volta para a casa de F3, protege aqui em H5, a partida seguiu com peão toma, mais um lance aqui muito arriscado do grande mestre Irving Lamy, porque esse lance abre aqui essa diagonal que estava tão fechadinha, tão bonitinha, né? Aqui talvez um lance como cavalo D3, aqui atacando a torre fosse um pouco mais forte, um cavalo na sexta, né? Um cavalo muito forte, provavelmente esse cavalo teria que ser capturado, né? Bispo toma e depois de peão toma, as brancas poderiam tentar abrindo um pouco de espaço com peão toma, e torre de A em D1 promete ganhar um peão. No entanto, as pretas têm um contra-jogo aqui com dama H4 e tudo mais, pressionando o peão de G5 e vão poder equilibrar aqui o jogo, né? Então, é realmente uma decisão aqui muito arriscada do Irving Lamy abrir essa diagonal. A Eline Rebers imediatamente fala, opa, passa pra cá essa diagonal, bispo D4 cheque, F6 cobre e dama por F4, mantendo uma pressão infinita aqui na casa de F6, né? Vamos ver como segue então a partida. Aqui cavalo D7 foi jogado trazendo mais uma proteção, olha isso, né? O Irving Lamy, depois daquele A4 lá, eu vou falar, viu? Olha o que ele tá tendo que fazer. Mas a Eline não está perdoando, ela segue agora com um lance que exclama aqui, torre E3, e o Irving Lamy tem problemas muito graves aqui agora, né? Por quê? Agora existe uma ameaça de jogar cavalo de G em F1, abrindo um ataque para cima da dama, dama por H5 e bispo D1. Vamos ver, para não ficar tão abstrato? Por exemplo, torre F7, cavalo de G em F1, abre um ataque sobre a dama não tem mais nenhuma casa, exceto a casa de H5, ela teria que jogar aqui dama por H5, mas aí bispo D1 selaria o destino desta donzela, né? Por quê? Dama por G5 com cheque, vou trocar a dama, não vai, não tem mais casa para dama por G5 não funciona, o peão tá cravado, né? Então aqui a dama realmente estaria perdida. Torre E3, exclama duas, o Irving tem problemas, ele segue com cavalo E5 agora, né? Tentativa aqui de soltar um pouco, ganhar espaço aqui para a dama poder voltar. A partida seguiu com cavalo F5, a Eline fala não vai voltar de jeito nenhum, tampa a diagonal, bota aqui um tampão na diagonal de Casas Claras, ataca aqui a dama, e agora a dama por H5 segura a partida, e aqui então uma sequência fantástica pela Eline, que começa com cavalo por E7, eliminando um defensor de F6, e depois de cavalo por E7,
G por F6. A posição é fantástica. O cavalo tá atacado, o cavalo em E5 tá atacado múltiplas vezes, as brancas estão vindo com tudo, o rei tá exposto, né? Então começa a existir todo tipo de ataque aí nessa diagonal de casas escuras. E aqui o Irving Lammy encontra esse lance G5 e agora ele tá feliz da vida. Ele tá feliz da vida porque ele encontrou um belo de um contra-jogo aqui. Um belo de um contra-jogo G5 e agora vai acontecer o quê? A dama vai ter que ir pra G3, o cavalo escapa e o Irving se segurou, tá se segurando muito bem. No entanto, nessa posição, Eline Rebers faz um lance espetacular aqui, espetacular, ela realmente tá brilhando aqui nessa partida. Ela segue com o lance bispo por E5, um lance brilhante aqui, sacrificando a dama. E aqui não tem jeito, galera, essa dama agora tem que ser capturada, né? Sacrificou, chegou nesse ponto, agora não tem mais volta. A partida seguiu com G por F4, atacando a torre, atacando o bispo, e a Eline Rebers segue com F por E7, cheque descoberto. E notem um detalhe, o bispo que está atacado pelo peão, pela dama, não pode ser capturado, porque senão o peão captura a torre com cheque mate. Olha isso, galera, olha isso, que incrível esse ataque aqui da Eline Rebers, né? Por isso a partida seguiu com o rei G8, né? Olha o desespero, você quer capturar a torre, quer capturar o bispo e não pode, tem que jogar rei G8. A partida segue com E por F8, promovendo para a dama com cheque, rei por F8, bispo por D6, cheque primeiro e depois de rei 8, bispo por F4. E uma aparente calmaria se instaura aqui agora no tabuleiro, uma aparente calmaria se instaura agora no tabuleiro, e o Irving Lammy então estala os dedos e fala, agora é minha vez, vamos nessa. E segue aqui com torre A7, olha só, incrível luta continua aqui agora, claro, a Eline Rebers, vamos fazer uma contagem aqui material, né? Vamos falar, duas torres aqui são equivalentes à dama, mais ou menos. Agora o bispo, o equivalente aqui ao bispo, e duas peças costumam ser melhores do que uma torre. Então a Eline, e duas torres também costumam ser um pouco melhores do que a dama, né? Então se a gente for falar assim, materialmente falando, a Eline Rebers já tá um pouquinho melhor. E a questão de peão, são 5 peões contra 4, a Eline tem um peão a mais, mas não é exatamente um peão a mais que a gente lê aqui. Ela tem 2 peões passados e conectados, né? Então a partida é espetacular. O que mais a gente tem que olhar? Segurança dos reis. Os dois reis não estão tão seguros assim. Os dois reis são expostos, né? Impostores. Não, estão expostos, né? Então aqui é uma partida de difícil avaliação, de difícil segmento. A Eline segue aqui com rei H1, já ela ficou com medo. Depois da estalada do dedo aqui do Irving Lammy, né? Ela já joga um rei H1, torre G7 segura a partida. E aqui, pessoal, o tempo dos dois já tá curto. Eles têm que fazer o lance 40. Os dois erraram aqui no lance 40. Os dois fizeram lances que não foram muito bons. Rei H1 não foi o lance mais ativo do mundo. Torre G3 aqui mais ativo. Torre F1 mais ativo, com certeza trazer a peça que ainda não jogou e tudo mais. Rei H1 é aquele típico lance que tá vendo fantasma. E torre G7 não soube castigar. Mas eles precisavam fazer lances rápidos para ganhar mais 40 minutos no relógio, né? Aqui o melhor lance seria a torre F7 com igualdade. Aqui o tema é o seguinte, o bispo ele não tem muitas casas agora, ele não consegue muito escapar, né? E a torre tá ameaçando entrar agora na casa de F2, né? Essa sequência é muito violenta. E para evitar isso, bispo G3 praticamente forçado para segurar a casa de F2. Mas a posição é capenga, porque dama G5 agora ataca a torre e ataca o bispo. Aqui torre de A em E1 forçado para continuar defendendo a torre que tá protegendo o bispo. Vocês começam a ter a sensação de que tá montando um castelinho de cartas aqui, né? Vai cair isso daqui. Como? Com H5. E H5 agora promete jogar H4. E5 tenta liberar um pouco as peças. H4 e 6 ataca a torre. Mas aqui torre G7 com uma pressão infinita na coluna G. E as pretas vão ganhar uma peça e com isso conseguir a igualdade, né? Então, por exemplo, aqui bispo E4 para defender ali a casa de F3 e segurar a bronca. Aqui as brancas segurou a bronca. E as pretas têm contra-jogo, têm igualdade. Uma posição ainda muito difícil, peões passados. Mas as pretas estão no jogo, né? Estão no jogo aqui, com certeza. Então, aqui tem que tirar a dama E7, por exemplo, com igualdade. Então, aqui perdeu essa chance, o Irving Lammy não era nada fácil, precisaria ter tempo para encontrar tudo isso. Segue o jogo, torre G1, melhor lance da posição, propondo trocas, torre toma, rei toma, bispo vem para casa de G4 e agora
E5 disparando esses peões aí que são a grande arma da Eline Rebers. E agora tá recheada de minutos no relógio. A partida seguiu com bispo F5, bispo toma, dama toma, bispo volta pra G3, dama B1, cheque, aquele cheque com o dedo na cara. A Eline Rebers fala, peraí, coloca o cavalo aqui em F1. E nessa posição, meus amigos, Ervin Lamy bate 3 vezes, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Apesar de parecer, né, que agora vai detonar aqui os peões, criar peão passado e tudo mais, não dá mais, né? E aqui o Ervin Lamy, com todo o tempo que ele tinha, percebendo isso, já abandonou aqui a partida. Uma possível continuação, né? A gente fica querendo capturar esses peões aí, mas o ponto todo é que a Eline Rebers vai avançando com os peões e vai promover antes, né? Não dá tempo aqui do Ervin Lamy se proteger. O checkmate chegará e chegará com velocidade, né? Uma partida espetacular aqui da Eline Rebers, menina de 16 anos, mestre internacional que venceu um grande mestre fortíssimo aí com sacrifício de dama, né? 91,6% de precisão, tava inspirada, né? Cada lance ali era uma pedrada. 83,7% aqui pro Ervin Lamy, foi muito bem. A gente vê aqui aquele ponto, né? O lance 40, ali os dois erraram, né? A Eline errou, ele podia igualar, ele também errou, ela voltou até a vantagem, né? Mas tirando esse momento aí, ela realmente foi botando pressão ali a partida toda e conseguiu essa belíssima vitória aí no Tata Steel Challengers 2023, hein? Muito bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!